Olá, amados, estamos de volta mais uma vez. Desta feita, nós queremos estudar um pouco a palavra do Senhor. Queremos ler a palavra do Senhor no livro de Salmos, Salmo de número 91 e versos de número 1 em diante, até onde o Senhor nos conceder ler. O Salmo de número 91, ele tem por título Sobre a Sombra do Altíssimo, né? Diz assim a palavra do Senhor: O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. No verso de número 9: Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amados, quando nós lemos o Salmo de número 91, a gente tem a certeza de quão grande é o amor que Deus tem por nós, de quão grande é o cuidado que Cristo ele tem por nossas vidas, até porque formou Ele a sua imagem e semelhança, ou seja, eu e você devemos nos honrar muito para também honrar a Deus, porque a gente foi feito à imagem e à semelhança do Pai. E por nos amar tanto Deus, por ter feito nós imagem e sua semelhança, Ele tem cuidado de nós. Mas eu quero que os irmãos entendam uma coisa aqui no Salmo de número 91. Até porque quando eu não era evangélico, quando eu ainda servia ao mundo, quando eu ainda praticava as obras da carne, pela misericórdia de Deus, me esforço e estou ligado na videira e pretendo, em nome de Jesus, pedir a graça de Deus para que Ele me ajude a permanecer debaixo da sua presença. A gente, quando não éramos evangélicos, quando nós não seguíamos o caminho de Deus, eu costumava a pegar um Novo Testamento daqueles pequenininhos e abria ele no Salmo de número 91 e deixava ele aberto ali por longos e longos dias. E quando eu resolvia e percebia, e até ele, quando chegava até aquela Bíblia, aquele Novo Testamento, estava o Salmo de número 91 com a página completa, manchada e preta de tanta poeira, certo? Então, as pessoas que usam a Bíblia desta forma, usam o Salmo 91 desta forma, eles usam a Bíblia como um amuleto. E a Bíblia não é amuleto. A Bíblia é para ser lida, compreendida
entendida e seguida. A Bíblia, quando nós pegamos, compramos ou ganhamos, possuímos uma Bíblia, é para nós lermos. A Bíblia ela não é dada a alguém ou comprada por alguém ou vendida a alguém para aquele que a possui, apenas para ele andar com ela como se fora de enfeite. Não, de forma alguma. A Bíblia, ela por si só é uma biblioteca, certo? Uma mini biblioteca que podemos carregar em nossas mãos, que podemos levar ela para onde nós quisermos. Mas que eu me lembre, biblioteca é um lugar aonde se guarda coleções e coleção de livros, e o intuito daquela biblioteca é para que as pessoas vá até ela para adquirir livros para se ler, para entender história, entender, compreender, estudar e aprender. Aí a gente vemos aqui que muitas pessoas pegam a Bíblia Sagrada, abrem no livro de número 91 dos Salmos e deixa para lá, como se ela aberta, ela fosse como se fosse uma arma e passasse a defender a pessoa que age dessa forma dos males e do mal. Mas não, a Bíblia é para ser lida, entendida, compreendida, seguida e praticada. Então eu quero dizer que aqueles que pegam a Bíblia e abrem em um versículo, o livro, e a deixam aberta na estante, no rack, numa mesa, ela não está fazendo efeito algum. O único efeito que ela estará fazendo é ocupando o lugar onde você a colocou. Agora, se você passar a ler, ela vai fazer efeito em tua vida, certo? A Bíblia diz que o Senhor diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Por lhe faltar conhecimento, o povo perece. Se alguém não conhece um caminho, e aquele caminho é perigoso, e por ele ser perigoso, algumas pessoas não andam por ele, certo? Mas aqueles que não o conhecem, ele vai andar por aquele caminho por não conhecer. E por ele não conhecer, ele vai acabar fazendo o quê? Se prejudicando, passando mal, sofrendo algumas consequências ou represálias. Mas aquele que o conhece, ele não sofrerá esses danos, porque ele não vai para lá. Ou seja, quem conhece a Bíblia, quem lê a Bíblia, quem ouve a palavra de Deus, ele passa a conhecer determinados caminhos que, por ele conhecer e saber que aqueles caminhos que a Bíblia diz que é má, ele não passará por ele. Mas se você não conhece, você vai sofrer andando por aquele caminho, porque você não sabe o que tem nele. Então, por isso eu digo, se você pegar a Bíblia e abrir ela e colocar aberta em qualquer determinado lugar da tua casa, você não estará se protegendo de nada, até porque você não está sendo conhecedor de nada, a não ser que você ouça por outro, por terceiro. Então eu quero dizer que a Bíblia não é para ser aberta e colocada no mural. A Bíblia é para se ler, se aprender, se ouvir, se meditar, aceitar e seguir o que ela nos manda fazer e recusar o que ela nos manda recusar, e aceitar o que ela nos manda aceitar, e fazer o que ela nos manda fazer, e deixar de fazer o que ela diz que não é para nós fazer. Então, se você ler, você vai aprender. Então, a partir daqui você vai entender o que é que eu quero dizer. Quando o Salmo de número 91, ele diz que o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele descansa. Aí você vem entender agora que essa expressão que a Bíblia diz, o que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu lhe pergunto, quem é que habita no esconderijo do Altíssimo? Quem é que descansa na sombra do Onipotente? A Bíblia diz que Cristo, ele na cruz do Calvário,
ele morreu de braços abertos, não é isso? A Bíblia diz que de braços abertos ele morreu. E o versículo, ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregado, oprimido, e eu vos aliviarei. A Bíblia, ela manda com que aqueles que estão distantes de Deus venham até Deus, certo? Quando uma ave, uma galinha, ela tem os seus pintinhos, o que é que ela faz nas horas difíceis, nas horas de chuva, de tempestade ou na hora de dormir? Ela abre as suas asas e os seus pintinhos entram para baixo das suas asas e ali se aquece e se protege pelas asas daquela ave, não é verdade? A Bíblia diz que Deus, a sua sombra, o seu esconderijo, ele nos protege. Mas eu te faço uma pergunta: quando aquela ave ela abre as suas asinhas, os pintinhos, eles já têm aquela noção de que ela quer que eles se acheguem até ela, e eles fazem o quê? Eles vêm até ela e entram diretamente debaixo das suas asas. Quando, amados, a gente queremos ser protegido, guardado por Deus de todos esses males que eu acabei de ler no Salmo de número 91, a Bíblia, ela está dizendo que essa proteção é para aqueles que estão debaixo da proteção do Altíssimo. Veja bem o que é que diz a Bíblia: o que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, se eu me acheguei até Deus, se eu me acheguei até Cristo, se o Espírito Santo me levou até o Pai, até o Filho e até o mesmo Espírito, então eu estou agora debaixo da vontade dos três, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é verdade? Então, se eu permaneço debaixo da proteção de Deus, debaixo da vontade, fazendo a vontade de Deus, seguindo os caminhos de Deus, honrando o nome de Deus, certo? Então, o que é que vai acontecer? Essas promessas irão se cumprir na minha vida e na tua. O que habita no esconderijo do Altíssimo, aí vem a promessa: ele descansa à sombra do Onipotente, certo? Aí diz assim o versículo de número 3: pois ele te livrará do laço do passarinheiro. Você já imaginou um passarinheiro quando ele vai à caça, que ele arma um laço? Aquele pássaro, ele não tem nem noção, o seu instinto de vida, de viver, ele diz que ele tem que viver a qualquer custo, que ele tem que se proteger. Mas do passarinheiro, ele raramente se protege, porque o passarinheiro é malicioso, malicioso conhece as fraquezas daquele passarinho. Aí a Bíblia diz que o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa, que está descansando em Deus, que está apoiado em Deus, diz o Senhor. Aí ele é refúgio e baluarte, ele é o Deus em qual aquele que se aproxima de Deus é o Deus em qual aquela pessoa que se aproximou dele confia. E por ele ter chegado até a Deus, ele agora está escondido no esconderijo de Deus. A mão de Deus o protege, o Altíssimo o protege. Ele descansará agora na sombra do Deus Todo-Poderoso, ou seja, Deus está o guardando. E por ele estar apoiado, guardado em Deus, por ele ter decidido a sua vida. Eu não estou falando de ser cristão, não estou falando de ser evangélico, estou falando de seguir a risca. Não é estar na igreja por estar, mas é dizer: eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou crente, eu sirvo a Deus, eu estou vivendo em Deus. É estar debaixo da sombra, não é estar na igreja apenas, certo? Mas eu tenho observado que muita gente tem sofrido. Está na igreja, prega, faz a obra do Senhor, mas na vida de tais pessoas existem ocasiões e momentos que elas esquecem que foi chamada para fazer a obra de Deus e começa a tirar o pé do caminho. E quando essa pessoa, ela por um instante, ela desvia um só milímetro da presença de Deus, ela sofre decepções, detrimento, certo?
e ela acaba sentindo na pele os estragos de uma pessoa que está longe de Deus, de uma pessoa que não tem proteção. Então, nós como cristãos que vivemos o Evangelho, seguimos o Evangelho, pregamos o Evangelho, devemos seguir à risca o Evangelho, se esforçar o máximo possível para não sair um instante de debaixo da sombra do Altíssimo, para não inventar de abrir a porta e sair do esconderijo do Altíssimo. Não façamos isso porque é perigoso, meu irmão. Então que procuremos a estar debaixo da sombra de Deus, na vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, andando no caminho de Deus, pisando nas pegadas do Filho de Deus, Jesus Cristo. Fazendo isso, o Pai, Ele irá fazer tudo quanto for preciso para nos proteger. Mas se eu, mesmo na igreja, eu caço um momento para sair de debaixo da proteção do Altíssimo, o passarinheiro, ele está à solta, procurando a quem o tragar. Aí a Bíblia diz que o Senhor, ele nos livrará do laço do passarinheiro. O passarinheiro preparou a armadilha. Eu e você não vimos, não vemos, não sabemos. E sem que a gente veja e perceba, Deus, Ele, por sua onisciência, por ver tudo, Ele, o caminho qual nós iremos passando, estando debaixo da vontade de Deus, no caminho do Senhor, fazendo a vontade de Deus, o Senhor vai lá e desarma o laço do passarinheiro, para não ferir a mim e não ferir a você. Veja o quão é importante seguir, ler, entender, ouvir e viver a palavra de Deus e estar na vontade de Deus. Por isso que eu digo a você, não é só pegar a Bíblia e colocar lá. Você não está lendo, você não aprendeu nada, não entendeu nada. Leia, aí você vai entender o que eu estou dizendo. Entendeu? O Salmo de número 91, ele é para ser lido e entendido. Aí você vai saber os efeitos que ele nos causará, os bons efeitos, certo? Primeiro, ele nos livrará do laço do passarinheiro, não é isso? E da peste perniciosa, e das pragas, né? E dos males que permeia por esse mundo afora. Versículo de número 4 diz assim: cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Então, o Senhor, Ele nos cobrirá, assim como aquela árvore cobrirá aqueles pintinhos para proteger das tempestades, das chuvas e dos vendavais, certo? Aquela árvore, ela sofre, certo? Mas ela protege os seus pintinhos. Quando a tempestade passa, os pintinhos estão enxutos, estão guardados e protegidos, certo? Eu quero te dizer que Deus, por Ele ser Deus, Ele não sofre esses males, mas eu quero te dizer que Ele fará o possível e o impossível para me proteger, para te proteger, para nos proteger. Mas venhamos a estar debaixo da vontade de Deus. Nos acheguemos a Deus, entremos debaixo das asas, da sombra do Altíssimo, entramos no esconderijo. O que eu quero dizer é que temos que buscar a Deus o máximo possível, se achegar a Deus, se aproximar de Deus, buscar a Deus, viver fiel e santo diante de Deus, fazendo a obra de Deus, cuidando do que é de Deus, e Deus cuidará de nós, certo? Continuemos a leitura. Versículo de número 5 diz assim: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Você sabe quantas setas elas têm sido lançadas por Satanás pelo mundo afora? Você sabe de quantas setas o Senhor já me livrou, já te livrou e já nos livrou? E a gente nem sabe, nem percebe, nem imagina. E se Deus tivesse permitido, eu e você, nós não estaríamos aqui. Mas, por estarmos debaixo da sombra do Altíssimo, por estarmos debaixo da vontade de Deus, por aceitar a Cristo, por procurar entender o querer de Deus através da palavra, lendo uma palavra que a gente vai entender a vontade de Deus. Aí a gente vem perceber o quanto Deus é maravilhoso. Continuamos a leitura. Versículo de número 6. Nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia.
caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. A Bíblia diz que Davi e Saul, por sua vez, matou seus 1000. Davi, por sua vez, matou seus 10.000. A Bíblia pega essas duas referências para nos dizer que se nós estivermos debaixo da vontade de Deus, nos caminhos de Deus, fielmente, vai cair 1000 a um lado e 10.000 ao outro lado. Agora imagine 11.000 setas, 11.000 perseguidores, 11.000 inimigos que nos cercam. E eu só no meio, e você só no meio. Mas o Senhor estende as suas mãos e derruba todos, e fere todos, e não permite que você seja tocado sequer, nem com a ponta da unha do inimigo. Sabe por quê, meu amigo e meu irmão? É porque Deus é maravilhoso, porque Deus nos ama. Mas eu quero te dizer, não abusemos do amor de Deus, não abusemos da vontade de Deus. Deus, Ele é amor, mas também é justiça. Deus não aceita iniquidade. Por o homem pecar, Deus pune o pecado, e o pecado está na carne do homem, quem vai sofrer é o homem, certo? Vamos continuar a leitura. O verso de número 8 diz assim: somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, certo? Analise bem. Quão grande é o amor de Deus e a proteção deles para conosco. Fere Deus ímpio e ainda nos dá o prazer de contemplar o grande livramento que Ele nos deu. Isso é para quem, amado? Para aqueles que estão habitando em Deus, no esconderijo do Altíssimo, para aqueles que estão guardados em Deus, para aquele que busca a Deus, se refugia em Deus, para aquele que nas horas difíceis não, ele sempre tem Deus como a sua morada, como o seu teto, como a sua proteção divina, certo? Continuando. Versículo de número 9 diz assim: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Você entendeu agora o que diz o versículo 1 e agora no versículo 9? Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. O versículo número 1 diz, o que habita no esconderijo. Aí agora o salmista ele diz, pois disseste, né? O Senhor é o meu refúgio, ou seja, o Senhor é o lugar de proteção aonde eu irei me refugiar, aonde eu irei me esconder, aonde eu irei me guardar. Agora eu pergunto a você, se eu não lhe agrado, se eu não lhe faço bem, se eu não lhe honro, não lhe respeito, se tudo quanto eu faço é para entristecer a você, desanimar você, aí eu pergunto, numa hora difícil, eu vou passando, perseguido, as carreiras pretas, aí de repente eu vejo você na porta, eu vou procurar entrar em sua casa, você vai ter o prazer de abrir a porta para mim? Não. Sabe por quê? Porque a vida toda, o tempo todo, eu passava por você, te desonrava, te desrespeitava, não cumprimentava, não falava com você. Antes, eu praticava atos que te ignorava e que te magoava. Assim é o homem para com Deus. Não adianta o homem fazer e achar que está debaixo da proteção de Deus. Você está enganando a você mesmo. Agora, se você se arrepender e passar a buscar a Deus, aí nos momentos difíceis da tua vida, pode se refugiar no Altíssimo, porque Ele vai te guardar. Agora, se você estiver longe de Deus, praticando obras que desagradam a Deus, aí vai ser difícil dessas proteções às quais Deus fala, de te proteger. Aí vai ser difícil dessas setas que os salmos